Vamos agora para a página 170. A número 4 eu pedi para vocês não fazerem, tá? Eu pedi para vocês fazerem a número 5. Observe como introduzir o fator externo de 2 raiz de 3 no radicando. Então, ó, o fator externo é o que está fora. Então, eu tenho 2 que está fora da raiz, ok? O que a gente vai fazer é botar esse 2 ali dentro da raiz. Como é que a gente faz isso aqui? A gente pensa numa lógica, tá? E qual é a nossa lógica aqui? Para esse 2 ele estar do lado de fora, eu posso aplicar a primeira propriedade, que é aquela propriedade do expoente com o índice do radical, tá vendo? Esse 2, ó, ele pode ser escrito como 2 elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, porque o índice aqui é 2, o expoente é 2, e é como se eu cancelasse esses dois, ó, transformando nesse 2 aqui. Então, ó, como é que eu sei? Eu vou olhar qual era o índice dessa raiz aqui. Eu sei que esse índice aqui é de raiz quadrada. Então, se eu quero colocar ele ali dentro, eu escrevo como uma raiz quadrada também, tá bom? Então, ó, ficou aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Como eu tenho aqui duas raízes se multiplicando de mesmo índice, eu posso escrever tudo dentro de uma raiz só. Então, ó, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Transformo 2 ao quadrado aqui, ficou raiz quadrada de 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, Zé Fini, acabou. Escreveu apenas num único radical, você introduziu o fator externo de maneira perfeita. Se vocês verem a fatoração de 12, vai chegar exatamente no 2 raiz de 3, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz com a letra A, tá bom? Então, ó, tem aqui 5 vezes raiz cúbica do 4, ok? Então, ó, primeiro passo é escrever esse 5 como se ele fosse uma raiz cúbica. Então, ó, aqui ele vai ser raiz cúbica, e aqui, ó, para ele ser uma raiz cúbica, ele tinha que estar elevado ao cubo. Opa! Só que deu tudo errado aqui. Aqui é o 5 e aqui é o 3. Por quê? Eu posso cancelar esse expoente com esse índice, e aí eu vou ter o meu 5 aqui do lado de fora, tá? Isso aqui vezes a raiz cúbica do 4. Beleza, beleza. Agora, ó, eu posso escrever tudo isso dentro de uma única raiz, porque são duas raízes com radicais iguais, com índices iguais, se multiplicando. Então, ó, aqui vai ser raiz de 5 ao cubo vezes 4. Então, raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 4. 5 ao cubo é 125. Então, ó, estou escrevendo essa belezinha aqui. Aqui ficou raiz cúbica de 125, 125 vezes 4. Quando eu vou multiplicar alguma coisa por 4, eu faço o dobro do dobro. Então, ó, por quê? Porque 4 é o dobro do 2, e quando eu multiplico por 2, eu estou dobrando alguma coisa. Então, ó, aqui reparem no seguinte, se é por 4, é o dobro do dobro. Então, ó, qual é o dobro de 125? O dobro de 125 é 250. E qual é o dobro do 250? É 500. Então, o dobro do 125 é 500. Pronto, cheguei aqui, raiz cúbica de 500, acabou. Não preciso fazer mais nada. Se eu quiser fatorar esse 500, a gente vai chegar ali no 5 raiz cúbica de 4. Então, tá tudo certo. Essa aqui é a resposta certa, ok? Chegou aqui no raiz cúbica de 500, você acertou, tá bom? Professor, eu parei aqui, ó, no raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 4. Dessa vez eu vou aceitar, mas a próxima vez eu peço que vocês desenvolvam, até porque ele pede para vocês fazerem igual está no exemplo, e no exemplo ele faz o que? Ele desenvolve, tá vendo? Ele não para aqui. Então eu quero que vocês façam a mesma coisa, tá? Vamos ver o que a número B tem a dizer pra gente. Na letra B ele fala assim, ó, aqui eu tenho um 6 como fator externo, que ele está multiplicando a raiz quadrada de uma fração, que é esse aqui, 3 meios, ok? Primeiro de tudo, que eu vou recomendar para vocês, é fazer esse 6 aí, escrever esse 6 como uma raiz quadrada, tá? Então, para esse 6 aqui virar uma raiz quadrada, o que aconteceu com ele? Ele era aqui 6 ao quadrado, correto? E isso aqui está multiplicando nossa queridíssima raiz que aparece ali, tá? Beleza, ó. Agora são raízes
de mesmo índice, a gente vai escrever tudo dentro de uma única raiz, tá? Então aqui eu vou ter 6 ao quadrado vezes a nossa fração bonitinha, que é 2 aqui e o 3 aqui. Ok. O que a gente faz agora? A gente pega esse 6 ao quadrado e desenvolve. Opa, faltou aqui um igual. A gente pega esse 6 ao quadrado e desenvolve, tá? Então aqui vai ficar raiz quadrada de 36 vezes a fração. Então aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Para facilitar as coisas, eu vou escrever esse 36 aqui como fração, tá? Aqui vai ficar 1. E aqui, ó, quero que vocês se lembrem o que a gente faz com multiplicação com frações. A gente faz o seguinte: a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Tá ok? A gente faz isso. Então, ó, aqui, ó, vamos começar por baixo. 1 vezes 2 é 2. 36 vezes 3... 36 vezes 3 vai ser o seguinte: 72 mais 36, se eu não me engano, é 98. É isso mesmo? 36 vezes 3, 98. Opa, é 108. Então, ó, aqui ficou 108 dividido por 2. E quanto que é 108 dividido por 2? É 54. Então aqui ficou a raiz de 54. Essa é a resposta final. Raiz de 54 é a resposta que a gente vai encontrar, tá bom? Essa aqui foi a nossa número 5, tá? E agora a gente vai pensar no nosso próximo exercício, que é o número 6. Bora lá, galera. Número 6. Escreva as expressões utilizando um único radical. Então a nossa resposta no final tem que estar tudo dentro de uma única raiz, ok? Então, ó, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Aqui, ó, é quando o filho chora e a mãe não vê. O bagulho aqui é pesado, tá? Então, ó, vamos ver como é que a gente faz. Na letra A, reparem, eu tenho um fator externo aqui na raiz, tá? Eu tenho que introduzir esse fator externo dentro dessa raizinha aqui, pra gente começar a fazer as coisas, tá bom? Então, ó, vamos fazer isso. Esse 3 aqui, ó, ele tem que entrar dentro dessa raiz cúbica. Então, ó, tô aqui com tudo escrito, tá? Primeiro de tudo, vamos manter aqui a nossa raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada vai ter a nossa raiz quarta. Tá? E dentro da raiz quarta a gente vai ter agora a raiz cúbica. Aqui, ó, eu vou ter o 3 ao cubo, ok? Vezes o 2. Eu já fiz aqui direto pelo seguinte. Não vou fazer direto não, porque pode ser que vocês se enrolem. Aqui vezes raiz cúbica de 2. Então, ó, aqui, ó, eu tenho duas raízes com o mesmo índice. Eu vou escrever aqui tudo dentro de uma única raiz, tá vendo? Então aqui, ó, na verdade, vai ser raiz cúbica. E isso aqui, ó, vai ser 3 ao cubo vezes 2. Ok? Ok. Bom, agora que eu tenho tudo bonitinho dentro das raízes, o que eu vou fazer? Eu vou escrever tudo isso aqui numa única raiz. Então, ó, botei minha setinha aqui bonita. Aqui, ó, eu tenho 3 raízes. Eu tenho uma raiz com índice 2, uma raiz com índice 4 e uma raiz com índice 3. Então, como é que vai ser o esquema aqui? Aqui a gente repete nosso 3 ao quadrado, 3 ao cubo, vezes 2, ok? E aqui, ó, vai ser 2 vezes 4 vezes 3, ok? 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. Então aqui, ó, tem a raiz 24, ou raiz 24ª de 3 ao cubo vezes 2, ok? Bom, 3 ao cubo é 27, tá? Então, vamos continuar aqui a desenvolver o nosso parangolé. Aqui eu vou ter 27 vezes 2, e aqui eu vou ter o 24 no índice. 27 vezes 2 nada mais é do que 54. Então, ó, raiz 24ª de 54, acabou. Esse é o resultado da letra A, tá bom? Pode parecer difícil, mas tudo que a gente teve que fazer foi inserir esse 3 aqui dentro da raiz e a gente aplicar as propriedades da radiciação normalmente, tá? A letra B é um abuso, é um absurdo, mas a lógica que vocês vão usar é a mesma, ela só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá?
Esse 4 ele tem que entrar nessa raiz, esse 3 ele vai entrar na raiz quinta e esse 2 ele vai entrar nessa raiz quadrada, tá? Tá bom? Então, ó, eu tô aqui com tudo escrito. Esse 4 aqui, ó, primeiro a gente tem que botar ele na raiz quadrada. Então, vamos lá. Raiz quinta, aqui vai ser 2. Aqui eu vou botar a minha raiz quadrada de 3, que está ao lado da raiz quinta de 4. Opa, esse 4 aqui, ó, já não nos interessa mais, tá? A gente vai colocar ele dentro da raiz quadrada e para isso é muito simples. Então aqui é a raiz de 4 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, tá? Como eu tenho aqui duas raízes se multiplicando de mesmo índice, eu vou escrever isso aqui tudo dentro de uma raiz só, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser 4 ao quadrado vezes 2. Beleza? Suave. Agora, a minha preocupação é colocar esse 3 dentro dessa raiz quinta. Tá beleza? Então, esse 3, ó, que ele tá aqui do lado de fora, tem que pular aqui pra dentro. Tá? Então, vamos lá. Raiz quinta. Aqui o 2 vai vir a nossa raiz quadrada. Aqui o 3 a gente vai inserir dentro dessa raiz quinta, ok? Aqui vai vir a nossa raiz quinta. Aqui, ó, vai vir o 3 elevado a 5, tá? Porque essa é a maneira da gente inserir ele aqui dentro. E desse 3 elevado a 5, dentro dele ainda vai ter a nossa raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 2. Eu não vou me preocupar com os expoentes por enquanto, tá? O que a gente tem que fazer é botar esse 3 elevado a 5 dentro dessa raiz aqui. Então, ó, vou colocar a setinha, tá? Pode ser que eu vou continuar na linha de baixo para vocês não ficarem tão perdidos. Então, novamente, raiz quinta, aqui 2, aqui vai ter a raiz quadrada, dentro dessa, aqui vai ter a raiz quadrada, dentro dessa raiz quadrada eu tenho a nossa raiz quinta. E agora a gente chegou no nosso parangolé, que é, novamente aqui, a raiz quadrada. O que a gente tem que fazer com essa raiz quadrada é passar o 3 elevado a 5 lá dentro, tá? Então isso aqui, ó, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, é o 3. Esse 3 elevado a 5, ele tá... Esse 3 elevado a 5, ele está sendo elevado ao quadrado, tá? Aqui, ó, ainda assim vai estar multiplicando com o 4 ao quadrado e o 2, tá? Aqui, ó, eu quero que vocês se lembrem que quando eu tenho um expoente sendo elevado a outro, eu multiplico os dois expoentes. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ao invés de botar isso aqui, eu vou botar simplesmente 5 vezes 2, que é igual a 10, ok? Ok. Agora, a única coisa que tem do lado de fora é esse 2 aqui. A gente tem que fazer esse 2 chegar aqui dentro, ok? Então, pá. Vou colocar a setinha aqui, tá bom? Primeiro, vamos fazer esse 2 entrar aqui nessa raiz quadrada. Então, raiz quinta. Aqui agora já é a raiz quadrada. E esse 2 que estava aqui, ó, para ele entrar dentro da raiz quadrada, ele é 2 ao quadrado, tá? Aqui ainda vai entrar a nossa raiz quinta. E dentro da raiz quinta tem a nossa raiz quadrada. E nessa raiz quadrada está o parangolé todo que a gente já fez. Que é o 3 elevado a 10. Que multiplica o 4 ao quadrado. Que multiplica o 2. Ok. Esse 2 ao quadrado aqui agora, a gente tem que fazer ele passar aqui para nossa raiz quinta, tá? E aí, no caso, é só a gente pegar esse 2 ao quadrado e elevar ele a 5, tá bom? Então, ó, colocar a nossa setinha, nossa companheira,
beleza? Então aqui a gente vai ter a nossa raiz quinta. Aqui a gente já está com a nossa raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada vem a raiz quinta de novo. Absurdo, cara. Gente, relaxa, eu não vou cobrar isso na prova, tá? Aqui eu estava com 2 ao quadrado, e esse 2 ao quadrado, vou até colocar ele entre parênteses, esse 2 ao quadrado, a gente está elevando ele ao 5, para ele caber dentro da minha raiz quíntupla. Ainda dentro da raiz quíntupla, isso, ainda dentro da minha raiz quíntupla, entra agora a minha raiz quadrada, e nessa raiz quadrada a gente tem o 3 elevado a 10 vezes o 4 ao quadrado vezes o 2. Ok? Ok. Última etapa que eu vou fazer aqui é transformar isso aqui, ó. A gente só multiplica o 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é quanto? É 10. Então aqui, ó, eu vou colocar o 10. E aqui eu vou colocar o 2. Ok? Falta agora colocar esse 2 elevado a 10 dentro da nossa digníssima raiz quadrada. Vou colocar a nossa setinha. Para esse 2 elevado a 10 entrar na raiz quadrada, eu vou pegar esse 2 elevado a 10 e elevar ele ao quadrado, tá bom? Que é o índice. A gente vai ter aqui a raiz quinta. Dentro da raiz quinta a gente tem a raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada a gente tem a raiz quinta. E dentro da raiz quinta a gente tem a raiz quadrada. E aqui agora a gente vai ter esse 2 elevado a 10. Então aqui ele estava aqui. Esse 2 elevado a 10, ele agora está elevado ao quadrado para ele entrar na nossa raiz, tá? Ele está multiplicando o 3 elevado a 10, que está multiplicando o 4 ao quadrado, que está multiplicando o 2, ok? Tá, agora falta só o seguinte: 10 vezes 2 é 20, tá? Então vou escrever isso aqui tudo como 2 elevado a 20. Acabou? Não, não acabou não. Vamos fazer o seguinte: vamos agora multiplicar esses índices, tá? Aqui eu tenho uma raiz quinta, uma raiz quadrada, uma raiz quinta e uma raiz quadrada. Então eu posso escrever isso aqui tudo dentro de uma única raiz. Glória, glória, aleluia, tá? Então, escrever isso aqui tudo dentro de uma única raiz, que vai ser 5 vezes 2 vezes 5 vezes 2, ok? E aqui a gente coloca tudo bonitinho. Eu vou fazer só algumas coisas para vocês ficarem atentos. O que vai ser isso aqui, ó? Primeiro de tudo, eu vou escrever esse 4 aqui, ó, como se ele fosse 2 ao quadrado, tá? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Vocês vão entender porque que eu vou fazer isso, tá? Então, ó, vamos escrever agora aqui tudo bonitinho. Eu vou escrever aqui. Primeiro eu vou colocar as potências de 2, tá? Então aqui é o 20 e aqui é o 2. Vezes, vou botar o 4 ao quadrado, quer dizer, o 4 que é 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado. E isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, deixa eu ver, tem que estar elevado ao quadrado. Pergunta para vocês, ó, antes da gente continuar. Eu posso escrever isso aqui, ó, como se fosse 2 elevado a 4, né? Porque é 2 vezes 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, vou botar aqui o 2 elevado a 4. Agora, ó, eu tenho um 2 ali ainda. Então, vezes 2. E finalmente, eu vou ter o 3 elevado a 10. Gente, eu não fiz nada de muito diferente, não. Eu peguei esse 4 e escrevi ele como 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado elevado ao quadrado é 2 elevado a 4. Coloquei ele aqui. E eu peguei esse 2 e coloquei aqui. Eu só reescrevi, ó, botando as potências com a base 2 primeiro e depois a potência com a base 3. Tá bom? Vou continuar aqui, pra vocês verem. Eu vou copiar esse nosso parangolé bonito aqui. E vou continuar na linha de baixo. Então, ó, primeiro de tudo, vamos resolver aqui as potências. Beleza? Vamos resolver as potências. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. E 50 vezes 2, 100. Eu vou ter uma raiz centésima. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Não estou exagerando. Aqui agora a gente pode aplicar as propriedades da potência.
eu tenho potências de mesma base, elas estão multiplicando. Quando isso acontece, eu repito a base e somo os expoentes, tá? Então, ó, a minha base é 2. Aqui vai ficar 20 mais 4 mais 1, ok? Quanto que é 20 mais 4? 24. 24 mais 1, 25. Então, vou escrever aqui 25, ok? Isso aqui vezes 3 elevado a 10. Acabou? Sim, acabou. Eu não aguento mais, imagina vocês. Quem chegou nessa resposta aqui eu vou considerar como certo, tá bom? Quem desenvolveu o 2 elevado a 25 e o 3 elevado a 10, meu irmão, parabéns, tá? Você tem a paciência de Jó, paciência que nem eu tenho. A gente ficou uns 10 minutos nessa questão aqui. Então, chega dela. Não vou botar algo assim numa prova. Eu tenho amor a vocês, tá? Eu tenho amor a mim mesmo. Para corrigir isso aqui vai ser um saco. Então, relaxem, não vai ser algo tão difícil. Vamos ver a nossa letra C. Galera, ó, a letra C é mais tranquilinha, não vai precisar inserir fator em lugar nenhum, nada de fator externo. A única coisa que vocês vão fazer é usar as propriedades do produto de dois radicais e também do quociente de dois radicais, tá bom? Então, primeiro que a gente vai fazer, escreve aqui o nosso numerador como uma raiz só, depois usa a propriedade do quociente para escrever aqui como uma raiz só também, tá? Então, ó, vou fazer aqui. Primeiro de tudo, eu tenho raízes aqui de mesmo índice, tá? Raízes de mesmo índice. Então eu vou escrever elas como se fosse uma única raiz, tá bom? Então, raiz quinta de 8 vezes 3. Pergunta, quanto que é 8 vezes 3? 8 vezes 3 é 24. Show! Aqui a gente mantém o raiz quinta de 6, ok? Agora a gente usa a propriedade do quociente. Tem aqui uma fração. O numerador e o denominador têm o mesmo índice, então a gente pode escrever como uma única raiz, de mesmo índice, em que o nosso radicando é a fração, tá? Então aqui embaixo vai ser o 6, aqui embaixo vai ser o 24, e aqui vai ser o nosso 5, ok? Agora a gente pode resolver o 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é nada mais nada menos do que 4. Então essa é a nossa resposta final, raiz quinta do 4, tá? Acabamos a página 170, vamos virar para a página 171.